Every moment counts. Now, for the believer, it's not where you'll spend eternity. For the believer, it's how you'll spend eternity. The decisions you make today determine where and how you will spend eternity. You will not be judged on what you did. You will be judged in the light of what you were called to do. At the zenith hour, there's no second chance. Whatever we do in this zero time determines how we're going to spend eternity. Life is but a vapor. If you really want to know the truth, every one of us are going to touch people's lives if we just do what we're called to do. This 12-part series will challenge you to confront your motives, making your life count from this moment on as you face your own eternity with great confidence on Judgment Day. Como vocês estão essa noite? Bem, vamos abrir em dois lugares essa noite. Abram em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6 e também Lucas capítulo 16. Isso vai economizar tempo porque vamos abrir em Lucas 16 algumas vezes. Vamos começar no capítulo 6 de Hebreus. Bem-vindos à segunda hora do nosso curso Movido pela Eternidade. Faça sua vida valer a pena hoje e para sempre. Quantos querem fazer a vida valer a pena para sempre? Amém? Sabe, eu prefiro que a minha vida valha a pena para sempre do que a minha vida contar temporariamente. Sabe no que eu penso quando falo disso? Lembra quando João Batista nasceu? O que o anjo disse no nascimento? O anjo disse a Zacarias antes dele nascer, na verdade, antes dele ser concebido. O anjo disse, ele será grande à vista de Deus. Uma coisa é ser grande à vista dos homens. Outra coisa é ser grande aos olhos de Deus. Se você tivesse de escolher entre ser grande aos olhos de Deus e grande aos olhos dos homens, qual escolheria? Vocês entenderam? É isso que eu escolheria, amém? E é sobre isso que esse curso fala. Agora, as próximas 4 horas ou aulas irão focar especificamente nas verdades reveladas na nossa alegoria nos capítulos 2 e 3 do julgamento de independente, enfraquecido, enganado e vida dupla. É o julgamento dos incrédulos. Então, nas 7 aulas restantes, ou 2/3 do livro, eu acho que é isso, um pouco menos, vamos focar no julgamento dos crentes. Bem, na nossa alegoria, Jalen representa Jesus Cristo. O Rei Pai representa o Todo-Poderoso Pai Deus e Dagon representa Satanás. Endel é a vida de um indivíduo na Terra. Afabel é a cidade celeste de Deus. E a terra abandonada de Lone representa o Lago de Fogo, onde todo indivíduo sem a graça salvadora de Jesus vai passar a eternidade. Estão acompanhando? Então vamos para Hebreus capítulo 6. Capítulo 6, por favor. Hebreus capítulo 6. E eu vou ler a partir do primeiro versículo. Paulo escreve dessa forma, deixando de lado a discussão de princípios elementares. Repitam, elementares. Princípios elementares de Cristo. Vamos continuar para a perfeição ou maturidade. Não lançando de novo o alicerce. Repitam, alicerce. Do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Da doutrina de batismos. Da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Repitam comigo, julgamento eterno. Eu vou ler para vocês na amplificada e ela diz, não vamos mais uma vez lançar o alicerce do julgamento eterno e punição. Estes são assuntos que vocês deveriam estar completamente cientes há muito, muito tempo. Vocês ouviram? Vocês já notaram que Paulo, o apóstolo nas Escrituras, diz que uma das doutrinas elementares ou fundamentais de Cristo é o quê? Julgamentos e punições eternas, certo? Vocês estão entendendo? Então vamos falar de elementar ou fundamental. O dicionário diz que elementar significa o seguinte, constituinte do básico, essencial ou parte fundamental. Então como entendemos o elementar? Basta ver o ensino básico. O que recebemos no ensino básico? Você recebe ferramentas bem básicas, ferramentas fundamentais, que vão lhe ajudar com a educação. Vá você para o ensino médio, ou quer você vá para fazer um mestrado, ou fazer um doutorado, ou se você for fazer até um pós-doutorado. Vocês estão entendendo? No elementar estão as ferramentas básicas para caminhar. Você pode imaginar construir a sua educação sem ter o conhecimento primário do ensino básico? Em outras palavras, no ensino básico você aprende a ler, aprende a escrever, aprende a somar, aprende a subtrair, aprende a dividir e aprende a multiplicar. Imagine construir sua educação sem saber ler.
Vamos, fale comigo. Não tem como, você não consegue fazer. Estão aqui? Então, o que você aprende no ensino básico é completamente essencial para uma educação apropriada. Então, Paulo chega e diz que uma das doutrinas elementares de Cristo é o julgamento e punição eterna. Mas sabe o que eu descobri? Em 23 anos de ministério, a maioria dos crentes não tem consciência completa do julgamento e recompensas eternas. E sabe o que mais? Paulo diz, vocês já deviam estar conscientes dessas coisas há muito, muito tempo atrás. Então essa é a questão. Que tipo de igreja está sendo construída, especialmente na América? Imagine construir uma casa sem alicerce. Imagine construir uma educação sem saber somar, sem saber escrever. É isso que estamos fazendo na igreja. E eu vou mostrar a vocês, nas próximas 12 lições, por que temos uma igreja agora desequilibrada, que não é forte, que não se levanta contra o pecado da sociedade e a influência da sociedade, porque nós não lançamos o alicerce. Não estamos dando a educação do ensino básico, entenderam? Vocês estão aqui? Então, eu me lembro quando, no começo do ano eu estava orando para escrever esse livro, e o Senhor falou comigo, foi uma coisa tão forte, Ele disse, você tem que escrever esse livro, foi muito forte. E todo dia eu estava orando e Ele, você tem que escrever esse livro, tem que escrever. E eu pensei, como eu comunico para uma geração de pessoas as verdades da eternidade? A verdade do julgamento e das recompensas eternas. Porque note que o escritor disse, algumas das doutrinas elementares são o julgamento e as recompensas eternas, e lembrem o que eu disse na aula passada. Os julgamentos eternos que são realizados no tribunal de Cristo vão durar para sempre, nunca haverá uma alteração, nunca haverá um adendo, nunca haverá uma suplantação desses julgamentos. Entenderam? Como eu comunico para uma geração de pessoas que vive no mundo temporário a realidade dos julgamentos eternos que nunca terão fim? E o Senhor disse para mim, como eu fazia? Eu contava histórias e eu disse, é exatamente isso que eu devo fazer. Eu vou contar histórias, mas eu não sou um contador de histórias. Mas eu vou dizer, eu comecei a fazer isso e foi maravilhoso. Eu não conseguia parar de escrever. E eu me lembro, quando eu cheguei na parte do julgamento de enganado, o julgamento de independente, o julgamento de enfraquecida e vida dupla, quando eles foram exilados para o deserto de Lone, e eles ficaram nesse prédio estreito pelos próximos 120 anos de suas vidas, eu vou dizer, isso me revigorou. Eu preguei 3 vezes no domingo, eu estava voando para casa, meu assistente estava dormindo e eu não conseguia parar. No avião, ele dormindo e eu digitando. Chegamos em casa, era 1h da manhã e eu não conseguia dormir. Por pensar naquelas pessoas sendo exiladas naquele edifício, naquela terra abandonada por Deus, com calor e sofrimento e escuridão pelos próximos 120 anos de vida. E quando eu deitei na cama, eu comecei a pensar na vez que eu visitei uma prisão na África do Sul. Alguns anos atrás eu estava na África do Sul e eu pedi para visitar uma prisão. E eu nunca vou esquecer quando eu entrei lá, era uma prisão de alta segurança, a maioria dos caras estava lá por estupro ou assassinato. Quase todos lá estavam em prisão perpétua e eu vou te dizer, aquele lugar estava completamente sem esperança. Eu nunca tinha visto uma falta de esperança daquela. Quero dizer, era sujo, fedia. Eu entrei numa cela desses caras e eles tinham colchonetes nessa distância um do outro, camisinhas penduradas na parede numa prisão só para homens. E você podia ver no rosto de cada um desses homens completamente sem esperança. Porque estavam lá para a vida inteira. E as únicas pessoas que tinham alguma esperança no rosto eram crentes. Todos absolutamente sem esperança. Por nada mais. Eu vou dizer, aquele foi um dos lugares mais difíceis onde eu já estive, porque se você comparar aquela prisão com as nossas prisões, eu já estive em prisões de segurança máxima aqui, certo? Eu já estive lá e já preguei lá. Estas prisões são clubes de campo comparados com aquele lugar. E sabe, eu fiquei pensando naqueles caras como se eles estivessem sentados dizendo, um dia eu vou morrer e sair daqui. Mas aí eu comecei a pensar nas pessoas que vão para o inferno para sempre, sempre, sempre. Não vão nem poder dizer isso. Não poderão nem dizer, um dia eu sairei daqui. E a coisa que realmente começou a tomar minha mente e eu não conseguia dormir é que Jesus disse que a maioria da humanidade, não a minoria, vai acabar lá.
Porque se você olhar em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, na versão do inglês de hoje, Jesus disse: vão pelo portão estreito, porque o portão para o inferno é largo, e o caminho que leva a ele é fácil, e há muitos que vão por ele. Mas o portão da vida é estreito, e o caminho que leva a ela é difícil, e há poucas pessoas que o encontram. Então, de acordo com Jesus, a maioria vai para o inferno. Vocês estão aqui? Então, Jesus discutiu o inferno frequentemente. Sabem o que eu descobri? Eu não sei se vocês sabiam disso. Ele fala do inferno muito mais do que fala do céu. Então, é óbvio que ele não pensou que era uma falta de compaixão falar do inferno. Então, por que não fazemos mais isso nos púlpitos? Eu tive muito mais trabalho para encontrar coisas sobre o paraíso do que sobre o inferno, porque ele fala muito mais do inferno. Há vários nomes dados ao inferno nas Escrituras. Alguns nomes são Sheol, Hades, o túmulo. Então há um inferno permanente chamado de Lago de Fogo ou Gehenna. Mas eu quero dizer isso. O inferno é um lugar de verdade, não é figurativo. Como a nossa sociedade tem se esforçado em dizer, é um lugar real. Na verdade, em Números, no capítulo 16, você vai encontrar que 3 famílias foram literalmente jogadas no inferno. A terra se abriu e os engoliu fisicamente no inferno. Se você olhar no Novo Testamento, você vai encontrar o anticristo e o falso profeta. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então não foi só com a alma que eles foram lá, seus corpos foram lançados no lago de fogo, entenderam? Vá comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 16. As próximas 3 lições serão duras. Se você não tiver em mente que uma das doutrinas básicas de Cristo são os julgamentos e recompensas eternas, não sei se você aguenta essas lições. Você vai se perguntar por que eu estou ouvindo isso, por que é um alicerce, e depois eu vou te explicar por que você precisa desse alicerce. E eu vou te mostrar na palavra por quê. Você pode dizer amém? Lembre-se que faz parte, Jesus falou muito disso. Então em Lucas, no capítulo 16, versículo 19, lemos: havia certo homem rico que se vestia em púrpura e fino linho e vivia com regalia todos os dias. Mas havia um mendigo moribundo chamado Lázaro que se deitava ao seu portão, desejando ser alimentado com as migalhas que caía da mesa do homem rico. E além disso, os cães vinham e lambiam suas feridas. Então aconteceu que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que era o lugar onde os santos do Velho Testamento ficavam antes de Jesus espargir seu sangue no trono de Deus. O homem rico também morreu e foi enterrado. Bem, antes de eu continuar, eu quero deixar isso muito claro. Algumas pessoas pensam que isso é uma parábola. Isso não é uma parábola. É uma história real. Como você sabe disso, John? É porque quando Jesus falava parábolas, ele nunca usava pessoas definidas. Ele dizia, havia um homem. Mas nesse caso, ele fala de um certo homem rico e ele também dá o nome a Lázaro. Você nunca vai encontrar Jesus dando nome a pessoas em suas parábolas, entenderam? Você também pode notar que ele cita Abraão pelo nome, a pessoa de Abraão que conhecemos por nome nessa história. Então isso não é uma parábola. Jesus está falando de um acontecimento real, que ele viu. Versículo 23. E estando em tormentos, certo? Então, na linguagem atual seria em grande dor, estando em tormento ou em grande dor, no Hades, que é o inferno, ele levantou os seus olhos e viu Abraão ao longe, e Lázaro no seu seio. Então ele clamou, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e envie Lázaro, para que ele ponha a ponta do seu dedo na água e coloque em minha língua, pois eu estou atormentado neste fogo. Então ele estava atormentado. Outras versões dizem que estava em grande dor, agonia ou desespero. Mas eu quero que você note que ele reconheceu Abraão e Lázaro, e eles o reconheceram. Viram isso? Ele pôde olhar no seio de Abraão a uma grande distância, e ele pôde reconhecer Abraão e reconheceu Lázaro, aquele mendigo que ele não prestava muita atenção. Ele os reconheceu e eles o reconheceram. Sabe o que isso me diz? Que as pessoas serão bem humanas no inferno. E bem reconhecíveis. Estão acompanhando? Eles ainda terão capacidade de raciocinar. Ainda terão emoções, ainda terão vontades, ainda terão atributos físicos, porque ele pôde ser reconhecido por Abraão. Entenderam? Ainda terão os sentidos, porque esse homem pôde ver, ouvir e sentir a dor. Ele estava sedento, não é verdade? Eles terão os sentidos. Poderão tocar, poderão cheirar, poderão sentir, poderão provar, poderão ouvir, poderão ver. Eles terão algum
tipo de carne, porque ele queria a sua língua aliviada, não é verdade? Porque sabemos que os vermes comem a carne sem parar, mas eles terão algum tipo de carne. Em Mateus 10, 28, Jesus disse que tanto alma quanto corpo serão destruídos eternamente no inferno. Então ele não diz que só a alma é destruída, ele diz o corpo e a alma, destruídos no inferno eternamente. Note também que o homem rico estava implorando por misericórdia, viram? O inferno é um lugar sem escape, para sempre, nunca haverá uma saída. Ninguém virá do lado de fora para trazer conforto, embora muito se espere isso. E isso fará com que nunca se pare de buscar alívio. Abraão o lembrou da situação, disse: há um grande abismo nos separando. Qualquer um que tentar atravessar para aí, para levar conforto, será parado e ninguém daí pode vir para cá. Agora respire fundo. Versículo 25. Mas Abraão disse: filho, lembre-se que na sua vida você recebeu boas coisas, assim como Lázaro recebeu coisas ruins. Agora ele é confortado e você está em tormento. Grande dor em outras versões. Veja o versículo 27. Então ele disse: eu imploro a você, pai, que o envie à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, a quem ele pode testemunhar, para que eles não venham a esse lugar de tormento. Já ouviram dizer que a infelicidade ama companhia? Não no inferno. Aqui está um homem, cujas 5 pessoas mais próximas dele eram seus irmãos. Ainda assim ele implorou a Abraão que enviasse Lázaro a seus irmãos para que não acabassem naquele lugar. E eu vou dizer, a sociedade pode dizer que haverá festas e amizade e interação no inferno. Não há interação. Há 0 de interação no inferno. 0. 0. Mas ainda assim você deseja isso. Porque você ainda tem emoções, você ainda tem uma vontade, você ainda tem uma mente, mas 0 de interação. Ele não queria seus irmãos lá. Se houvesse interação no inferno, ele iria querer seus irmãos perto. Porque, como dizem, felicidade quer companhia. Porque não há companhia, não há festas, não há amizade, nada no inferno. Vocês estão aqui? É um lugar de absoluta solidão e falta de esperança. Também é um lugar de lembrança eterna. E este eu pessoalmente acredito que é um dos piores tormentos. Agora vejamos a resposta de Abraão. Veja o versículo 29. Abraão disse a ele: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E o rico disse: não, pai Abraão, mas se alguém for a eles dos mortos, se arrependerão. Mas Abraão disse a ele: se eles não ouviram Moisés e os profetas, também não serão persuadidos se alguém levantar dos mortos. Há uma verdade absolutamente poderosa nisso, e é esta: experiências extraordinárias ou experiências sobrenaturais não é o que é necessário para as pessoas se converterem a Jesus e obedecerem a Deus. Experiências extraordinárias não são poderosas o suficiente para tirar pessoas do inferno, só a palavra de Deus. Eu lembro quando eu era jovem, eu me lembro do meu pai me levar no cinema ver os 10 Mandamentos com Charlton Heston, e eu era bem pecador, e eu fui àquele filme e assisti, e a terra se abriu e engoliu os 2 caras pro inferno, lembram? E eu vou dizer a vocês, eu saí daquele filme um homem mudado. Eu me arrependi loucamente. E a minha vida mudou por uma semana. E aí eu voltei a fazer tudo o que eu estava fazendo. Sabe por quê? Porque nenhuma palavra me foi pregada. Eu tenho amigos de escola com quem eu convivia que tiveram experiências absolutamente sobrenaturais de arrepiar os cabelos, e eles não estão servindo a Jesus. Quer saber por quê? Só a palavra de Deus faz você nascer de novo. Por outro lado, repita comigo, por outro lado, quando a palavra é pregada, testemunhos ou experiências que complementam a palavra são de grande benefício. É por isso que eu sempre gosto de contar testemunhos ou experiências para complementar a palavra de Deus. Isso me lembra de um grande amigo meu e de Lisa. Eu lembro quando eu estava na igreja dele e nós estávamos na casa dele depois do culto e ele é um amigo que é alguns anos mais novo que eu e ele está no ministério há muitos anos e uma noite ele veio e disse: John e Lisa, eu nunca contei para vocês o que aconteceu quando eu era jovem. Eu caí numa vala de construção. Isso foi no Caribe. E ele disse: estava na época de chuvas e a vala estava cheia de água. Meu irmão sabia nadar e eu não sabia, então eu caí. E quando eu caí, eu não conseguia sair com aqueles muros cheios de lama.
E meu irmão não conseguiu me tirar, então ele correu para pedir ajuda. E quando a ajuda finalmente chegou, ele já estava morto há 30 minutos, mas ainda tentaram reanimá-lo. E eu nunca vou esquecer dele olhando para nós, e nunca vou esquecer da presença de Deus que tomou aquele lugar quando ele contou. Foi maravilhoso. Ele disse, John e Lisa, ele disse, quando eu deixei o meu corpo foi como tirar a mão de uma luva. Ele disse, todos os meus sentidos estavam intactos. Ele disse, eu podia ver, eu podia ouvir, eu podia sentir, todos os meus sentidos intactos. Ele disse, quando eu saí, ele disse, eu comecei a ir para dentro da terra. Ele disse, eu comecei a ir numa aceleração muito rápida. E ele disse que a escuridão era tão forte, e ele disse que era como se ele vestisse ela. Ele disse, se eu tivesse colocado a minha mão em frente ao meu rosto e feito isso, eu não veria nada. Ele disse, eu nunca vi uma escuridão tão forte. Ele disse que o medo era indescritível. Ele disse, eu não vejo uma forma de descrever o medo que eu estava sentindo, porque não há forma natural de descrever. Ele disse, eu achava que o medo não podia ficar pior, mas à medida que eu ia mais fundo, o medo piorava. E ele disse, eu comecei a gritar, eu me ouvia gritando. Por que está acontecendo isso comigo? Eu sou um cristão. E ele disse, John, minha mãe e meu pai eram nascidos de novo, mas eu estava mais ou menos. Ele disse, eu realmente não era crente. Ele disse, mas eu sentia que era cristão. E ele disse, eu estava indo naquela escuridão e eu ouvia os gritos. E sabe, existe um tipo de grito, mas existe outro tipo de grito. E esse outro tipo de grito é o que faz o sangue nas suas veias gelar. Ele disse, eram esses gritos que eu via. E ele disse, eu cheguei na entrada do que ele disse, eu sabia que era o inferno, eu sabia. E ele disse, um ser com escamas me agarrou. E ele disse, eu comecei a lutar com aquilo. E ele disse, de repente, uma voz falou e disse, deixe-o ir. E o ser disse, não, ele é meu. E a voz falou e disse, deixa ele ir, ele é meu. E ele disse, o ser me deixou ir, eu acordei. E eu estava mordendo o polegar do doutor que estava tentando me ressuscitar. E ele disse, minha mãe e meu pai estavam orando, e isso era o que oravam. Deus, se você nos der nosso filho de volta à vida, daremos ele a você para sempre. E hoje esse homem é um ministro do Senhor. Esse é o inferno. É um lugar real, e há pessoas que já foram lá. Lázaro e esse homem rico experienciou o inferno, e Lázaro e Abraão puderam vê-lo. Estão acompanhando? Agora, a experiência que meu amigo teve, a experiência desse homem rico, era um inferno temporário, repitam, temporário, que se chama Hades, certo? Hades é o inferno de retenção temporária, antes do trono do julgamento. Ele não é o inferno final. O inferno final nós vamos achar no livro de Apocalipse. Vá para Apocalipse capítulo 20. Então, nas Escrituras, se você quiser anotar, Hades ou a cova, na Bíblia, se refere ao inferno temporário. Gehenna ou lago de fogo se refere ao inferno permanente. E eu vou mostrar a vocês em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, falaremos disso depois, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles, vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos diante do trono, então se abriram livros, e ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o Hades entregaram os mortos. É o inferno temporário. A morte e o Hades vêm, entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Então o próprio inferno temporário será lançado no lago de fogo, entendem? Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E a Bíblia é muito clara que as pessoas serão atormentadas dia e noite para todo sempre. Certo? Algumas pessoas pensam que isso vai parar, mas a Bíblia diz que não, claramente. Há uma mulher que é uma amiga muito próxima a mim e de Lisa. Ela é da terceira geração de ministros. Eu quero falar da avó dela, Efrosine. Efrosine era uma jovem grega e ela nasceu com desejo, mas sem Deus. E toda vez que ela falava de Deus com amigos e família, era tratada com escárnio e ela acabou enfrentando perseguição.
E ela não era crente, ela só queria saber de Deus, sabia que existia um, mas não conhecia. Então um dia ela estava na praça da cidade participando de uma dança típica lá na Grécia e ela ouviu uma voz audível. E a voz audível disse a ela: busque a dança eterna. Quando Efrosine ouviu aquilo, ela começou a falar com os amigos: você ouviu essa voz? Ninguém sabia do que ela estava falando. Então ela deixou a dança e começou a correr para casa. E indo para casa, um grande fardo começou a pesar nela. Um grande fardo, e ela sentia como se carregando uma mochila. Ela entrou correndo em casa, foi para o seu quarto, e quando ela entrou no quarto, caiu no chão, começou a chorar, e ela ouviu aquela voz de novo. Quem era? Ela não tinha ideia de quem era. Do nada, o seu quarto desapareceu, e ela viu ela mesma no Gólgota. E lá estava Jesus pendurado na cruz, o sangue pingando dele. Ok? Então, enquanto ela olhava para o Senhor sendo atormentado na cruz, ela ouvia gritos à distância. Ela virou e olhou e de repente havia um poço. E dentro desse poço um oceano de fogo. E ela vê e ouve multidões de pessoas amaldiçoando a Deus e gritando implacavelmente naquele fogo. De repente, uma mão pegou-a pela cabeça e começou a empurrar ela naquele poço. E dizia: este é o seu lugar. Estão acompanhando? Ela começou a gritar. Então a mão soltou ela. Então ela ouviu outra vez a voz dizendo: mas ele fez isto por você, para que você não tenha que ir para lá. Ela imediatamente aceitou o sacrifício de Jesus e aceitou Jesus como seu Salvador. E depois de ter feito isso, o Senhor apareceu a ela. E o Senhor disse: eu vou te levar ao paraíso. A levou ao paraíso e ela fala como ela conseguia se comunicar com Jesus através do pensamento. Ele disse: eu estou te guiando, e ela disse que a cidade era maravilhosa, e ela levou à sala do trono. Na sala do trono, ela viu a forma de Deus, mas não o rosto dele. Ele estava escrevendo algo num livro, o livro foi mostrado a ela e estava o nome dela. Ela não percebeu que era o livro da vida do Cordeiro. Jesus olhou para ela e disse: Efrosine, você deve voltar à terra porque eu tenho um grande trabalho para você. Isso foi desapontador para ela, ela foi transportada de volta ao seu corpo, de volta ao quarto. Nos dias seguintes, ela contou aos amigos e à família o que aconteceu com ela, e ela sofreu uma inacreditável perseguição. Primeiro, o pai dela ameaçou matá-la com um machado. Então, depois de alguns dias, uma de suas irmãs chegou e disse: Efrosine, eles virão e vão te levar à praça amanhã. Eles vão te colocar diante de um juiz, e se você não renunciar o que está dizendo, eles vão colocar gasolina em você e te queimar. Ok? Efrosine não acreditou na sua irmã, mas obviamente ela estava falando a verdade, porque naquela noite um anjo apareceu. O anjo a levou para outra cidade, bem longe, onde alguns parentes estavam, e ela cresceu lá. E hoje há 4 gerações de ministros, e eles estão lá na Grécia pregando a palavra de Deus por causa do que aquela mulher viu e da palavra que foi ministrada a ela. Certo? O que Efrosine viu foi o lago de fogo. Enquanto o que aquele outro amigo viu foi o Hades, o inferno temporário, certo? Então vamos ler Apocalipse 21:8. Lá diz: mas os covardes que me deram as costas, isso é Jesus falando, e aqueles que são infiéis a mim, e os corruptos e assassinos e imorais, e aqueles que lidam com demônios, adoradores de ídolos, mentirosos, estão destinados ao lago que queima com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Então, deixa eu falar sobre isso. Repita: enxofre é uma substância não metálica que queima com grande calor e produz um cheiro desagradável. Na verdade, o que os cientistas dizem é que o enxofre, o vapor do enxofre, é o único cheiro ao qual o sentido humano não se acostuma. Ele não consegue se acostumar. É o único cheiro que o sentido... Sabe, eu já estive em muitas prisões, em lugares onde o cheiro é simplesmente inacreditável, em países pobres. E sabe, você acostuma com o cheiro. O enxofre, o sentido humano, o olfato humano não consegue se acostumar. Não é interessante? Jesus disse que é a segunda morte. Repitam: segunda morte. Jesus diz à igreja em Apocalipse 2:11, ele diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Certo?
A segunda morte é a angústia no lago de fogo por toda a eternidade, que nunca, nunca, nunca acaba. Nunca acaba. Eu quero que você pare e pense nisso. Agora pense em alguém vivendo nessa condição por todo o sempre. Algumas pessoas pensam, erroneamente, que isso vai acabar. Ok? Mas isso é completamente contrário à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz em Apocalipse 20:10, e serão atormentados dia e noite por todo o sempre. Repitam, por todo o sempre. Isso é Apocalipse 20:10. Para confirmar, vejamos o que Jesus disse àqueles que não obedecerem em Mateus 25, 45 e 46. Irão estes para o castigo eterno. Repitam, castigo eterno. Em outras palavras, castigo que nunca, nunca acaba. Certo? Mas os justos para a vida eterna. Outra vez, Jesus diz o lago do fogo ou Guerrena. Em Marcos 9:48, ele diz lá, os vermes que comem nunca morrem e o fogo que queima nunca apaga. Então, o que ele quer dizer que os vermes nunca morrem? Quando uma pessoa morre, sabe o que acontece? Os vermes comem a sua carne. Você entende isso? E quando a carne é completamente consumida, os vermes morrem. Só o que sobra são ossos. Quando você abre uma cova de 2000 anos, você só acha o crânio. Porque os vermes comeram a carne, certo? E os vermes morreram, certo? Jesus disse que os vermes nunca morrem no lago de fogo, ou seja, sempre tem carne a comer. Uma pessoa que esteve no inferno me disse, John, depois que Jesus me mostrou aquele lugar, eu tive que dormir com a luz acesa por 2 meses e meio. Porque não há palavras humanas que possam descrever o horror, o medo e a agonia daquele lugar. E essa pessoa me disse que havia vermes comendo as pessoas, e os vermes comiam a carne e é como se a carne crescesse de volta, e eles continuavam a comer. E ela disse que os vermes são enormes. Vocês conseguem entender que eu estou descrevendo um lugar inimaginavelmente horrível? Vocês começam a ver isso? Agora eis o que eu quero que vocês entendam. O inferno não foi criado para seres humanos. Vá comigo para Mateus 25 e eu vou mostrar. O inferno não foi criado para seres humanos. Diga comigo, o inferno não foi criado para seres humanos. Eu vou mostrar para quem foi criado. Mateus 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para quem o inferno foi preparado? Para o diabo e seus anjos. Agora em Afabel, vocês vão lembrar que Jalen sentenciou o Independente para a terra de Lone. E o último apelo de Independente a Jalen foi esse. Você é misericordioso. Você é um juiz amável e misericordioso. Como você pode me enviar para um lugar desse? Por 120 anos. E a resposta de Jalen foi essa. Eu sou um juiz amável. Eu sou um juiz misericordioso. Por isso eu não posso permitir o seu caráter que você escolheu para seguir o Senhor Dagon entrar nesta cidade e poluir todos os inocentes habitantes da cidade. E ele disse, mas eu sou também um juiz justo. E ele disse, se eu desse a você, você escolheu a natureza de Dagon, se eu desse a você uma punição menor do que a de Dagon, eu seria injusto. E ele disse isso, eu não sou. Então entendam algo, amigos. O lago de fogo não foi criado para seres humanos. Foi criado para o diabo e seus anjos. No entanto, se Deus sentenciasse a humanidade com uma punição diferente, então ele seria injusto, porque ele daria a Lúcifer algo maior do que deu aos homens. Estão acompanhando? Se ele permitisse alguém com a natureza de Lúcifer entrar no paraíso, poluiria o paraíso. Ele é misericordioso, mas é justo. Jesus nunca jamais veio para nos condenar. Ele veio para nos salvar de um lugar onde nós mesmos nos colocamos. Nós nos colocamos, como humanidade, sob o domínio de Satanás pela desobediência de Adão. Deus veio para nos salvar disso. Deus declarou em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Alguém pode dizer, mas João, eu não guardo os mandamentos. É isso, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus, por ver isso, disse, eu vou enviar um Redentor, que será 100% homem e 100% Deus. Jesus nasceu de uma mulher,
e seu pai era o Espírito Santo. Assim, ele não estava debaixo da maldição de Adão. Ele estava livre. Ele nunca havia cometido pecado, mas quando ele foi à cruz, ele levou sobre si nossos pecados, nossas doenças, nossas desobediências sobre ele na cruz. Ele pagou o preço, morreu, foi enterrado e ressuscitou no terceiro dia. Ele subiu aos céus e derramou o seu sangue no trono de Deus por nossa justificação. Então, quando aceitamos ele como Senhor e Salvador, entregamos nossa vida. A Bíblia diz que nascemos de novo, recebemos nova natureza. Eu vou falar disso na próxima sessão. Mas se você está aqui hoje à noite e diz, John, eu posso ver claramente que eu estou fadado a esse lugar chamado inferno. Porque a Bíblia diz que todos ficaram abaixo do padrão de justiça de Deus. E é aí que todos merecemos estar. E você diz, eu estou abaixo. Eu te digo, ele enviou um Salvador para te levar àquele lugar. Você está aqui e você diz essa noite, John, eu quero me entregar completamente ao seu senhorio. Eu acredito que Jesus levou meus pecados. Eu creio que ele foi enterrado e que Deus o ressuscitou no terceiro dia, como você disse. Eu quero que ele seja meu Salvador. Se este é você, vamos te mostrar como ser salvo, nascido de novo.